Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui respondendo alguns e-mails que a galera tá mandando aí as respostas, né, da atividade 21. A gente já está na atividade, indo para atividade 22, né, de filosofia. E é muito legal de receber o e-mail, né, do pessoal respondendo a questão do Enem. E agora especificamente estou corrigindo do sétimo ano, né? Sétimo ano a gente está estudando filosofia medieval. E a pergunta era sobre Santo Agostinho, né? E qual era a influência dele, né? Qual era a influência de Santo Agostinho? A influência de Santo Agostinho é Platão, né? Principalmente Platão, naquele período chamado, né, dentro da filosofia medieval, de patrística, tá? Vou aproveitar agora para gravar sobre o Santo Tomás de Aquino, que é então o segundo grande período, segundo grande corrente filosófica da Idade Média, que aí não é mais inspirado, baseado em Platão, mas sim em Aristóteles, tá? E Santo Tomás de Aquino é interessante falar, tá? Que ele nasceu num lugar chamado Roca Seca, na Itália. E ele estudou, né, em Paris e também em Colônia, na Alemanha, mas foi em Paris que ele conheceu um professor chamado Alberto Magno, e esse professor era aristotélico. Esse professor chamava, né, o Santo Tomás de Aquino, antes dele ser, né, considerado então santo e tal. Ele era chamado, né, um apelido, colocaram um apelido nele de boi mudo, tá? Deixar claro aqui que não tem nada a ver com gado, tá? Boi mudo não é gado, gado é outra coisa, tá? Que não vem o caso explicar aqui, mas você já deve ter ouvido falar. Bom, mas o que seria o boi mudo, né? O Santo Tomás de Aquino, então, era um cara muito quieto, tá? E além de ser um cara muito quieto, né? Ele era um cara muito forte, um cara robusto, assim. Então ele era chamado de boi mudo, tá? Por que eu estou trazendo essa curiosidade para vocês, tá? Porque essa vai principalmente para aqueles alunos, para aquelas pessoas que são bem introvertidas e são quietas, tá? Eu quero dizer para vocês que isso definitivamente não é um defeito da gente, a não ser que vocês se sintam maus com isso, que vocês não se sintam à vontade, né? Se vocês não se sentem à vontade com o fato de vocês, as pessoas que são mais quietas, mais caladas nas aulas, né, nas participações e tal, se vocês não sentem problema nisso, não tem nada de errado, tá? Então o boi mudo do Santo Tomás de Aquino tinha um potencial tão grande, o professor percebeu isso, que ele se tornou o grande nome da filosofia medieval da parte da escolástica, tá? Que é a segunda então fase, que é a filosofia baseada em Aristóteles, tá? Para esses filósofos medievais ter acesso ao conteúdo de Aristóteles, eles precisaram dos árabes, os árabes que traduziram as obras do grego, né? Averroes, Avicena, não, Avicena não me lembro agora se traduziu, mas enfim, os árabes eles traduziram. Bom, a grande questão é a seguinte, tá? Porque a filosofia medieval, a grande, digamos assim, explicação, né, para a filosofia medieval, para o ensino fundamental, que a gente sabe que a gente não aprofunda muito a filosofia, né? A filosofia serve para a gente ter uma ideia e depois, quando você for fazer o ensino médio, não ser, digamos assim, novidade, né? Você diz, o cara falando do filósofo que eu nunca ouvi falar. Não, vocês já sabem, quando vocês ouvirem falar em Santo Agostinho, vocês sabem, é um filósofo medieval que seguia Platão. Quando vocês falar Santo Tomás de Aquino, aí é um filósofo medieval que seguia Aristóteles. Tá, a grande questão da filosofia medieval é que ela juntou
o estudo dos clássicos gregos, né, Platão e Aristóteles principalmente, e aliado ao cristianismo, né, ao estudo da Bíblia, à teologia, tá? Então a filosofia medieval é isso, né, a junção dos estudos dos filósofos clássicos com o cristianismo. Mas é isso, tá? Entender que a filosofia medieval é essa união, né? O pensamento clássico grego com os filósofos, com o cristianismo, tá? Com o estudo da Bíblia. Por exemplo, para Aristóteles, o universo sempre existiu, tá? Enquanto que na Bíblia, né, a doutrina cristã diz que não, que o universo nem sempre existiu, que Deus criou o universo. Santo Tomás de Aquino queria seguir a Bíblia, mas também, né, por respeito e por crença mesmo, né, por seguir as ideias de Aristóteles, ele pensou que o universo nem sempre existiu, mas Deus criou ele para que ele fosse eterno e infinito. Tá? Ou seja, ele juntou as duas teorias para comprovar então que o universo é infinito, mas ele nem sempre existiu, né? Precisou a criação divina, tá? Uma outra curiosidade, né, que o Santo Tomás de Aquino escreveu muitos livros e muitas obras, e ele morreu bem novo, morreu com 49 anos, e com 48 anos ele teve um derrame, que ele chamou, né, enfim, as pessoas que conheciam ele chamaram de encontro místico, né, revelação mística, né? Na verdade foi um derrame, tá, gente? Depois desse derrame ele ficou um ano inteiro sem escrever mais nada, tá? Mas o legado dele é muito importante. Depois ele foi canonizado, virou santo, etc, etc. Tá? Então, assim, para concluir, quem é quieto, quem não fala muito, eu quero confessar para vocês que na escola eu era, né, pelo menos assim, não digo na minha adolescência, mas antes, assim, mais na minha infância e tal, eu era muito quieto, muito introvertido, bem calado mesmo, tá? Isso não é defeito, tá, gente? Não é defeito. Pode continuar assim, a não ser que vocês se incomodem com isso. Aí vocês têm que tentar superar, digamos assim, o medo, essas coisas. Do contrário, fiquem tranquilos, porque até mesmo o boi mudo do Santo Tomás de Aquino se tornou um grande e importante filósofo medieval. Valeu, seguimos na próxima falando de Santo Tomás de Aquino, falar das ideias dele, tá bom? Um abraço, saudade, tamo junto, é nóis, valeu.